Amém, glória a Deus. Vamos continuar a leitura aqui. Podemos reparar então que os tópicos são as divisões com relação ao tema e os subtópicos. São as divisões com relação aos tópicos. Dividimos então o tema em tópicos, dividimos tópicos em subtópicos. As subdivisões não precisam ser necessariamente um número igual para todos os tópicos. É possível que o primeiro tópico tenha 3 subdivisões, os demais tenham apenas 2 ou até mesmo mais subdivisões e vice-versa. Para o estudo bíblico, o sermão com tópicos, subtópicos, se toma excelente para uma exposição completa do assunto. Durante um estudo bíblico, dentro do aspecto de um sermão com algum tópico e subtópico, o uso de um quadro ou um retroprojetor seria um fator de grande importância para que o público acompanhe as aplicações das divisões e subdivisões do sermão. Naturalmente, é possível que o número de subdivisões não sejam os mesmos para cada tópico. Título orais sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Significado da oração. É dependência do homem para com Deus. Significados da oração. Eu errei essa questão. Eu errei. A questão lá é qual é o significado da oração? É dependência do homem para... É sintonia entre o homem e Deus, é adoração do homem a Deus. Eu errei. O motivo da oração. A oração por si mesma, a oração pelas necessidades espirituais da igreja, a oração pelos enfermos, a oração pelos incrédulos. Possibilidade das orações. É possível em qualquer lugar, é possível a qualquer hora, é possível. Eu vou imprimir isso aqui, eu vou dar para os irmãos que eu conheço. Sabe, porque eu acho muito importante esse estudo que eu estou fazendo, esse estudo, ele é muito valioso. Eu estou gostando demais, ele é rico nas informações que estão aqui. Então é importante nós passarmos adiante. E creio eu, quanto maior número de pessoas fazer esse curso, vai ser uma bênção para o reino de Deus. As possibilidades das orações. É possível em qualquer lugar, é possível a qualquer hora, é possível a qualquer pessoa. Título: Ouro refinado pelo fogo, Apocalipse 3:18. Evidenciado nas promessas materiais. Promessas de cura, Jeremias 33:6, Jeremias 30:17, Isaías 53:4. Promessa de sustento, Isaías 41:10, Isaías 41:13. Promessa de prosperidade, Isaías 58:11, Josué 1:8. Evidenciado nas promessas espirituais. Promessa de ajuda angelical, Hebreus 1:13, 14, Salmo 34:7. Promessa de libertação, Marcos 16:17, João 8:32. Promessa de sinais, 2:28, não sei se é Joel, eu acho que é Joel. Promessa de derramamento do Espírito, é Joel 2:29. Promessa de paz, Isaías 32:18. Amém. Promessa de salvação, essa promessa de paz aqui é tremendo. Deus falou poderosamente comigo em 2010, 2011, 2012, não lembro, 2013. Esse versículo de Isaías 32:18, promessa de paz. João 14:27. Promessa de salvação, João 3:16, 17. Sermão textual. O sermão textual é aquele cujas divisões principais derivam de um texto bíblico constituído por uma porção mais ou menos breve da Escritura. O tema é extraído do próprio texto e, por isso, o esboço das divisões deve manter-se estritamente dentro dos limites do texto. Exemplo, título: A carne e o espírito, Romanos 8:13. Um alerta divino, se viverdes segundo a carne. Uma consequência gloriosa, certamente morrereis. Um apelo divino, se pelo Espírito mortificais as obras do corpo. Um resultado glorioso, certamente vivereis. Título: A determinação de Esdras, Esdras 7:10. Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esdras tinha disposição no coração a buscar a lei do Senhor.
Estava disposto a conhecer a palavra de Deus? Estava disposto a obedecer a palavra de Deus e para cumprir? Estava disposto a ensinar a palavra de Deus e para ensinar a Israel seus estatutos e juízos? Observação. Repare que os exemplos citados, as divisões são uma análise das próprias palavras do texto. Assim, de modo diferente do sermão temático, no sermão textual. O pregador se prende ao tempo todo ao texto. Em muitos casos, existe a passagem na Bíblia em que o próprio texto nos fornece uma perfeita divisão, isto é, as divisões são as próprias palavras do texto. Exemplo, título, o que são os que estão diante de Deus? 1 Pedro 2,9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Características do sermão textual. Deve-se girar em torno de uma única ideia principal da passagem. As divisões principais devem desenvolver essa ideia. As divisões podem consistir em verdade sugerida pelo texto. As divisões devem preferencialmente e, quando possível, vir em sequência lógica e cronológica. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do sermão, desde que elas se refiram à ideia principal. Vantagem do sermão textual. Profundamente bíblico, exige um conhecimento maior das escrituras. Por não ser extraído do texto, de um texto grande, podemos usar ilustrações. Podemos usar esse tipo de sermão para doutrinamento bíblico. Sermão expositivo é aquele cujas divisões principais se derivam do texto e consistem em ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. O sermão expositivo, assim como o sermão temático e textual, gira em torno de um tema. Mas na mensagem expositiva, o tema é extraído de vários versículos em vez de um único. Por isso mesmo, os vários versículos de uma passagem que dão origem ao tema único do sermão deve ser uma unidade expositiva. O sermão expositivo se baseia em uma porção externa das Escrituras. Pode ser de alguns versículos ou um capítulo inteiro, até mesmo um livro. Exemplo. Título: A oração sacerdotal de Cristo, João 17:1, 26. Os motivos da oração por si próprio. A pedido de glorificação, reconhecimento de sua autoridade, definição da vida eterna, a missão cumprida. Os motivos da oração pelos discípulos. Os discípulos, eles oravam pela vida que lhe pertenciam. Os discípulos eram conhecedores da palavra. Os discípulos creram no Filho de Deus, a proteção amorosa divina. Os discípulos não eram do mundo. O ódio do mundo contra os discípulos, a santificação dos discípulos, os futuros discípulos, a união dos discípulos com Deus, um lugar garantido na glória, a continuação da obra. No sermão expositivo, apesar da apresentação de um texto longo, existe uma relação progressiva de ideia contida na passagem bíblica. Título: o Salmo dos Atributos de Deus. Salmo 139. Sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, seu poder criador. Seu controle sobre a vida, seus pensamentos inatingíveis, a santidade de seu nome, sua condição para mudar o coração do homem. Os sermões expositivos, além de doutrinários, dão ótimas mensagens biográficas. Eis alguns temas para a mensagem biográfica: Moisés, o libertador; Abraão, o missionário; Jacó, o suplantador; Davi, o homem segundo o coração de Deus; Jesus, o Filho de Deus; Pedro, aquele que negou o Filho de Deus; Paulo, o perseguidor. Os sermões expositivos também nos proporcionam ótimas mensagens proféticas. Isaías, o profeta messiânico; Jeremias, o profeta chorão; Daniel, o profeta apocalíptico; Jonas, o profeta rebelde; Ageu, o profeta da reconstrução. Quando pregamos sermão expositivo, praticamente não existe espaço para as muitas ilustrações que podemos usar, pois praticamente estamos pregando um sermão temático. Ambos sermões, textual e expositivo, têm tanto tema como as divisões extraído do texto bíblico, sendo possível, então, no sermão textual, o uso de ilustrações, já que ele é baseado numa pequena porção da Bíblia. No sermão expositivo, visto que é baseado numa porção mais ou menos externa,
da Bíblia. Fica praticamente impossibilitado o uso de ilustrações. Naturalmente, há exceções, havendo possibilidade para divagações, já que esse tipo de mensagem é uma exposição completa do trecho bíblico. O sermão expositivo é recomendado para o estudo bíblico, e a igreja depende desse tipo de sermão como alimento espiritual para o conhecimento das Escrituras e fortalecimento na palavra. A diferença entre sermão expositivo e textual. No sermão textual, as divisões principais oriundas do texto são usadas como uma linha de sugestão, isto é, indicam as tendências do pensamento a ser seguido no sermão, permitindo o pregador extrair subdivisões ou ideias de qualquer parte das escrituras. Já no sermão expositivo, o pregador é forçado a extrair todas as subdivisões e, é claro, a divisão principal da própria passagem que pretende explicar ou expor. Sermão biográfico. É um tipo específico de sermão que tem por objetivo expor a vida de algum personagem bíblico como modelo de fé, exemplo de comportamento. Conselhos práticos no preparo da mensagem. Leia muitas vezes o texto, reproduza o texto com suas próprias palavras, observe os contextos imediato e remoto, pesquise as circunstâncias históricas e culturais, anote particularidade, faça esboço, selecione as instruções, determine uma conclusão específica com o assunto proposto. O pregador, ele deve variar o tom de sua voz ao pregar no púlpito o seu sermão. Um sermão pregado no mesmo tom de voz, o tempo todo baixo, o tempo todo alto. Leva o ouvido do auditório a cansar-se, oscilação da tonalidade da voz. Ora baixo, ora alto, no mesmo auditório. O mesmo sermão leva o público a despertar-se de repente e voltar a atenção de novo para as palavras do pregador. Característica importante do sermão: discussão, ilustração, aplicação. A discussão, vamos falar da discussão, é o desenvolvimento das ideias contidas nas divisões do sermão. A fonte principal para a discussão deve ser a Bíblia. Mas não é errado o pregador recorrer a outras fontes, desde que sejam confiáveis. Tem que ser confiável. Essa fonte pode ser citações de revistas, jornais, etc. Poesias, letras e hinos, ou provérbios da sapiência popular. Fontes históricas também são de grande valia para a discussão, conforme a natureza do sermão. Ilustração. Vamos usar a ilustração. A ilustração é um processo de explicar algo desconhecido pelo conhecido. É a exposição de um exemplo que torna claro o ensinamento do sermão. A ilustração, ela pode ser uma parábola, ela pode ser uma alegoria, ela pode ser um testemunho, ela pode ser uma história ou uma simples história. Deve ser enfatizado? Deve. Que a ilustração não é a parte mais importante do sermão, não. Mas ela é, sim, a explanação do texto. A parte mais importante é a interpretação do texto, pois é o alvo do sermão, é torná-lo conhecido do público, e a ilustração se presta a essa tarefa. A aplicação. Vamos ver a aplicação agora. São as características importantes do sermão. Aplicação é o processo mediante o qual o pregador aplica as verdades espirituais do sermão à vida de seus ouvintes, a fim de persuadi-lo a uma reação favorável à mensagem. Em outras palavras, a aplicação é a persuasão das palavras do pregador. É a palavra dirigida ao coração na pregação. O pregador fala à mente da pessoa, a fim de que medite nas palavras que estão ouvindo. Mas na aplicação, o pregador fala ao coração, a fim de que pratique as palavras ouvidas. A aplicação é a meditação posta em prática. O apelo. O apelo é o processo de requerer do auditório uma resposta positiva acerca do que foi explanado. O apelo é uma invocação feita aos ouvintes para que recebam os ensinamentos expostos. Essa aqui eu errei. Invocação feita aos ouvintes para que recebam os ensinamentos expostos na pregação. Deve ser enfatizado que a própria pregação já em si é um apelo.
O verdadeiro apelo é feito pelo Espírito Santo. Ele chama e invoca os homens para que ouçam a sua palavra. E quando estes se voltam para ela, demonstra sua fé. Demonstra sua fé nas palavras que ouviram. As Escrituras afirmam que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a exposição da palavra é o apelo que o Espírito Santo dirige aos homens para que ouçam, creiam e recebam a palavra em seus corações. Isto não impede, entretanto, que faça apelos à plateia, de forma visual, por meio de um levantar de braço, ou solicitando ao ouvinte que vá em frente da congregação. Deve-se, no entanto, entender que esses fatos não se constituem na concretização do apelo. E, portanto, deve ser este tipo de apelo ser usado com moderação. Importante. O sermão expositivo, ele é considerado pelos pregadores mais proeminente. O melhor tipo de sermão, ele possui uma série de vantagens sobre outros tipos de sermões. Uma dessas vantagens é que, justamente, por se basear em uma porção externa das Escrituras, é possível obter diversas explicações de um mesmo texto. Vejamos como exemplo o texto de Mateus 14, 21. Exemplo 1. Esse exemplo enfoca os atributos de Jesus, título Nosso Senhor singular, compaixão de Jesus, demonstrado seu interesse pela multidão, demonstra seu serviço à multidão, a ternura de Jesus, demonstra a sua resposta graciosa aos discípulos, demonstra o seu trato paciente com os discípulos, poder de Jesus, manifesta na alimentação da multidão, exercido mediante o serviço dos discípulos. Este exemplo enfoca a mesma passagem, tendo Cristo como superior de nossas necessidades. Título, veja, Deus opera. Deus opera. Cristo interessa por nossas necessidades? Cristo se interessa por nossas necessidades? Tem compaixão de nós em nossas necessidades. Ele nos considera em nossa necessidade quando outros não se importam com a gente. Cristo, ao suprir nossas necessidades, não se restringe pelas circunstâncias. Ele não se restringe à nossa falta de recurso. Ele não se restringe por qualquer outra falta. Cristo supre nossas necessidades? Supre nossas necessidades com abundância. Provê muito mais do que o suficiente. Exemplo 3. Este exemplo enfoca a mesma passagem sobre o ponto de vista dos nossos problemas. Título, resolvendo os nossos problemas. Às vezes, nós somos confrontados. Às vezes, nos confrontam os nossos problemas de grandes proporções, de natureza imediata, de solução humana impossível. Cristo é abundantemente capaz de solucionar nossos problemas, sobre a condição de que entregamos nossos recursos limitados, sobre a condição de que obedecemos sem questionar. É muito grande esse texto, muito grande mesmo. Mas vale a pena ler. Exemplo 4. Este exemplo enfoca a fé em relação com a necessidade humana. Título, relacionando a fé com a necessidade humana. Desafio da fé, motivo do desafio, a substância do desafio, a obra da fé, o primeiro ato da fé, o segundo ato da fé, a recompensa da fé, a bem-aventurança da recompensa, a grandeza da recompensa. Culto e música. As bases espirituais do culto cristão. Aqui, né, o Jesus no púlpito, né? Linda, né? Ele pregando, né? Jesus está vivendo na sinagoga pregando a palavra de Deus. Ele é mestre. A vida dele era estar naquele tempo não era chamado de igreja, né? Chamada sinagoga. Lugar onde se ensinava a palavra de Deus. E Jesus ensinava a palavra de Deus. Amém?